Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando aqui para a gente analisar, o jogo do Bahia. Venceu o Grêmio por 1-0 e o Vitória, que foi até Belo Horizonte, perdeu do Cruzeiro por 3-1. Como sempre fazemos, na segunda-feira, os dois jogos, um foi sábado, outro foi domingo, para não fazer um cada dia, fazemos os dois no domingo. Falar um pouco do jogo do Bahia. O Bahia que fez uma das boas partidas depois que o Bahia contratou esses jogadores, da chegada do Rogério Ceni. O Bahia fez aí o top 3 dos seus jogos, Isso é bom porque o Bahia está evoluindo. Veja que no jogo passado muita gente achou que o Bahia fez sua melhor partida. Eu ainda continuo achando que o melhor jogo do Bahia foi contra o Sport de Recife. É claro que o Sport de Recife é um adversário mais frágil, mas a gente tem que avaliar todos os setores, todos os sentidos. Então o Bahia naquela partida contra o Sport jogou bem, mas agora esse jogo contra o Fluminense jogou muito bem também. E nessa última partida o Bahia contra o Grêmio fez um jogo grande, a gente pode dizer assim, porque não enfrentou qualquer time, enfrentou um time que tem um poder de meio de campo muito bom, jogadores fortes, que defendem muito bem ali no meio de campo, que saem no contra-ataque, mas o Bahia não deixou o Grêmio jogar, sobretudo no primeiro tempo. O Bahia abusou de posse de bola. É claro que por ter muita posse de bola, e às vezes o time nem espera ter essa posse de bola toda, o Bahia errou em alguns momentos no passe, que me parece que às vezes existe uma precipitação no passe. Existe, é claro que no futebol moderno pede dinâmica, Pede dinâmica, até porque a marcação é muito forte do adversário, então você tem que ter dinâmica e intensidade no passe. Se você puder dar um passe, você não dá dois, porque o adversário fica na rua. Quando você dá 2 toques, dá tempo do adversário chegar. E não é só um adversário, são 2, 3 adversários. Mas eu acho que mesmo assim ainda existe uma precipitação ou um abuso de estética, vamos dizer assim, no passe. Quando você pode dar um passe de frente, quando você pode dar um passe a grosso modo mais útil, você procura enfeitar um pouco o passe e às vezes não sai certo, E prejudica uma jogada ofensiva e causa efeito. Por que causa efeito? Porque você erra o passe, cria o contra-ataque do adversário. E algumas vezes isso aconteceu na partida de sábado do Bahia contra o Grêmio. Mas foi um domínio pleno do Bahia, sobretudo no primeiro tempo, onde o Bahia criou bastante, atacou bastante, teve várias oportunidades de fazer o gol. E o gol saiu através do Everaldo, uma bela jogada. É aquela coisa que a gente fala, tem torcedores que continuam insistindo, pedindo a saída do Everton Ribeiro, que Everton Ribeiro não pode jogar, que tem que ir para o banco de reservas. Gente, a qualidade de Everton Ribeiro é uma coisa assim absurda. O jogador, ele é muito inteligente. Everton Ribeiro, o que precisa, e ainda falta um pouquinho, apesar de ele ter jogado mais na posição dele sábado, mais pelo lado direito. Vejam que o Arias, como apareceu para o jogo, Arias que estava muito tímido, jogando do meio de campo para trás. Aí o Arias apareceu mais para o jogo, jogou mais ofensivamente. Apareceu o futebol do Everton Ribeiro, fazendo aquelas tabelinhas, triangulações, Ora com Everaldo e o próprio Arias, ora com o próprio volante, do Bahia, o Caio Alexandre, com Everton Ribeiro e o próprio Arias. Então fluiu o futebol pelo lado direito do Bahia. E o gol do Everaldo foi uma belíssima jogada, Lançamento do Everton Ribeiro, que ele pega, corta o zagueiro e faz aquele chutaço lá colocado, certíssimo. E o Bahia, mesmo assim, depois de ter feito o gol, apesar do Grêmio ter saído mais um pouquinho, o Bahia ainda continuou atacando o Grêmio com posse de bola. Essa é a vantagem de você ter mais jogadores no meio de campo. Você povoar o meio de campo do adversário, porque você cria superioridade numérica. E criando essa superioridade numérica, você tem mais jogadores do que o adversário. Lógico que aí é mais fácil de você dar o passe, Aparecem os seus companheiros para dar opção para você fazer essas jogadas. E o Bahia foi muito bem, o Juba muito bem pelo lado esquerdo, na lateral esquerda. A dupla de zaga do Bahia surpreendeu, apesar do Grêmio não ter atacado tanto, mas quando o Grêmio atacou, Gabriel Xavier bem ali, o próprio Canu, que fez uma partida até segura, Às vezes que ele saiu para o ataque, ele conseguiu interromper ali o ataque da equipe do Grêmio. Então foi um primeiro tempo realmente do Bahia muito bom. Veio o segundo tempo, e aí o técnico Renato Gaúcho já fez várias modificações na equipe dele para dar mais ofensividade, mas não surtiu tanto efeito não. É claro que o Grêmio teve uma ou duas jogadas lá de ataque, tentando
mais por conta dessa ação do Bahia, do passe precipitado ou do passe enfeitado, né? Quando poderia ser mais simples, mas o Grêmio não levou tanto perigo para a meta do goleiro do Bahia. Umas 2 oportunidades lá, o goleiro teve até que sair, o Marcos Felipe como goleiro líbero para tirar a bola dali, mas o Bahia que foi intenso o segundo tempo ainda, a entrada de Biel, o Biel é um muito bom jogador que dá movimentação, só que não entrou muito bem foi o Ratão, né? O Ratão destoou um pouquinho daqueles outros jogadores que entraram. O Depena teve pouco tempo para mostrar o seu futebol, porque aí os jogadores do Bahia cansaram e o técnico tem que fazer as modificações necessárias. E como joga o Jean Lucas, hein? Que jogador, assim, diferenciado dentro do campo, né? Como atleta que joga mais pelo lado esquerdo, mas aparece centralizado, aparece pelo lado direito, entra na área do adversário, está sempre pronto para arrematar para o gol, para fazer o chute para o gol. Então foi uma bela partida do Bahia, uma vitória assim que você pode dizer, pô, ganhou e mereceu ganhar da equipe do Grêmio. Isso cria, né? Força no grupo, confiança no grupo para os próximos jogos. O Bahia que agora tem um compromisso já amanhã contra o Criciúma pela Copa do Brasil, precisa fazer um bom resultado jogando dentro de casa, e no final de semana o Bahia enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ontem nós acompanhamos o jogo do Vitória. Gente, já na pré-jornada, né, antes de começar o jogo, a gente já estava avaliando, eu comentei esse jogo ontem pela Itapuã FM, a gente já estava avaliando a questão da escalação, porque é assim, nós respeitamos muito o trabalho da comissão técnica. A comissão técnica está no dia a dia do treinamento dos jogadores. E aí a gente contestou, por exemplo, por que Luan e não Leonaldi? Leonaldi foi o jogador que quando o Vitória não teve Dudu, ele entrou bem, inclusive no Bavi, né? Jogador que chegou mais cedo, teve a oportunidade de trabalhar, de treinar, entrou e jogou bem nos Bavis. Então o jogador parece que tinha 3 jogos já como titular na equipe do Vitória. E o técnico surpreendeu ontem, não tinha Rodrigo Andrade, não tinha Dudu, entrou com Luan sem ritmo, Luan desentrosado com o grupo do Vitória. Outra contestação, você está jogando fora de casa, você não ganhou ainda no campeonato, vem de um empate, uma derrota, vai jogar na casa do adversário, o Cruzeiro mordido, vinha de uma derrota de 3-0 para o Atlético, aí você bota praticamente 4 atacantes, se você contar que Mateuzinho é um atacante, está jogando um pouco recuado ali no meio de campo, aí você entra com Matheus Gonçalves, Osvaldo e o Alejandro. Aí realmente não dá para entender, quando a gente fala de um lado que a superioridade numérica no meio de campo é sempre importante, só deu Cruzeiro, o meio de campo foi assim, uma vergonha de posse de bola do Cruzeiro. É claro que o Cruzeiro não é um time de alta qualidade técnica, de jogadores excepcionais. Se fosse, o Vitória estaria perdido no primeiro tempo de ontem, porque foi muita posse de bola do Cruzeiro. O Vitória jogou na sua intermediária para trás, o Alejandro vinha cá na defesa marcar, estava muito compactado, até na hora de puxar um contra-ataque não tinha como, porque estavam todos os jogadores atrás, o Mateuzinho um pouco na frente com o Alejandro, faziam uma primeira marcação ali, mas cá no campo do Vitória. Então quando o Vitória tomava a bola, tinha que desperdiçar, dar o chutão para frente, e aí a bola voltava para o domínio dos jogadores do Cruzeiro. Então o primeiro tempo foi todo assim, muito ataque da equipe do Cruzeiro. Um detalhe que a gente já tinha identificado antes de começar o jogo, os 2 laterais, né, da equipe do Cruzeiro, que são os melhores jogadores do Cruzeiro, junto com o meio-campista lá, o Teixeira, né, isso? Então tinha o William pelo lado direito, né, o Marlon pelo lado esquerdo, e esses caras atacaram demais no primeiro tempo, e o Vitória, mesmo tendo 2 jogadores de beirada, não conseguia interromper o ataque do Cruzeiro, mas terminou bem para o Vitória ali 0-0. Aí veio o segundo tempo, e aí os erros continuavam do Vitória, né? Até numa jogada até meio despretensiosa do Cruzeiro, um bate-rebate, a bola sobra na área do Vitória, o jogador se bate com o outro, a bola acaba sobrando, ele faz o gol. 2 minutos depois, um cruzamento do Osvaldo, né? O jogador do Cruzeiro tenta tirar a bola vai ao contrário, Vitória empata ali, ó, vai organizar agora, o Cruzeiro vai ficar nervoso, tomou um gol em cima do que tinha feito, lê do engano, o Cruzeiro continuou em cima do Vitória, e aí fez o segundo gol, fez o terceiro gol, as modificações do técnico Léo Condé deram até uma melhorada no meio de campo, porque quando ele coloca o Daniel Júnior, quando ele coloca o Mota, é claro que organiza, né,
a bola fica mais nos pés do Vitória, porque são jogadores que sabem jogar, sabem dar passe, cavam a falta, o que faltou no primeiro tempo do time do Vitória. Por que não esses jogadores jogando no meio, pelo menos um deles? Porque a defesa tem que sair, gente. A pressão do Cruzeiro é muito grande e a defesa não conseguia sair. Porque quando o Vitória tomava a bola, que dava o chutão para frente, a defesa não tinha tempo de sair lá de trás. Porque os jogadores do Cruzeiro estavam lá e o Cruzeiro voltava atacando novamente. Isso por quê? Por falta de jogadores no meio de campo, que toquem a bola. Mateuzinho praticamente não pegou na bola. Mateuzinho pegou na bola uma vez no primeiro tempo, foi num passe que ele deu para o lado direito, para Matheus Gonçalves, que cortou para a direita e chutou lá na arquibancada. Então praticamente não pegou na bola. Erros de passe na saída de bola também. Então o Léo Condé tem que começar a avaliar, né? Preocupa quando ele fala... e quando ele fala, parece pra gente que ele tem um débito com esses jogadores que jogaram a Série B, de que precisa colocar esses atletas para jogar, ou Vitória desapega da Série B do Campeonato Brasileiro, ou vai ter problemas daqui para frente, porque a Série A tem muitos degraus acima de Série B. Nós avisamos isso aqui muito, né, nos nossos programas, porque a qualidade técnica é diferenciada, é diferente, muito diferente de Campeonato Baiano, de Série B, de Copa do Nordeste. São jogadores com muito mais técnica, muito mais qualidade, os jogos são muito mais firmes, né? E você precisa ter um time com mais qualidade. O Léo Condé precisa avaliar essa situação da ideia fixa que ele tem, né, de ter que colocar 3 atacantes todos os jogos, jogadores que muitas vezes não têm uma qualidade técnica de um domínio de bola, de um bom toque de bola, e o Léo Condé precisa avaliar melhor essa situação. Vitória volta quinta-feira a jogar pela Copa do Brasil, agora estreia, né, na terceira fase, vai enfrentar o Botafogo, um jogo difícil para o Vitória, jogando no Rio de Janeiro, e no final de semana o Vitória enfrenta o São Paulo, dentro do Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço, minha gente, uma ótima semana para todo mundo.